Fala pessoal, esse aqui é o meu canal, aqui quero trazer para vocês aqui uma mentorada. Gabi, a gente quer conhecer um pouco da tua história, como foi pra gente se conhecer, como foi pra Deus nos conectar, como foi pra gente chegar, né, até aqui. Na verdade, a nossa história, ela já tem um tempinho, né, que a gente se conhece. Desde fevereiro, né? Desde fevereiro. E, na verdade, quando eu conheci a Lorena, eu tava num momento muito delicado da minha vida. Realmente pedi as contas do meu trabalho, porque eu já tinha muito tempo já que eu trabalhava na mesma área e eu orava ao Senhor querendo sair. Chegou um momento que eu senti isso no coração, pedi as contas do meu trabalho como CLT, já tinha mais de 6 anos, 7 anos trabalhando na mesma empresa. Totalmente fora da tua área. Totalmente fora, porque eu sou formada em jornalismo. O meu sonho foi trabalhar com comunicação social, só que eu nunca tive oportunidade. Eu achei que as coisas iam ser muito fáceis, né? Falei, vou sair do trabalho, Deus vai abrir uma porta, né? Achando que a vida era um morango do amor, literalmente. Sim. Só que as coisas não foram bem assim, né? Meses foram passando. Nada aconteceu e eu batendo nas portas, mandando currículo, as pessoas me indicando, né, para oportunidade, só que eu queria na minha área e não aparecia de jeito nenhum. E eu comecei a me questionar muito para Deus o porquê que as coisas não aconteciam, né? Até mesmo antes de eu pedir as contas, eu já pedi uma oportunidade para Deus, na minha área eu não conseguia. E aí o tempo que eu fiquei em casa foi um tempo que o Senhor me escondeu, literalmente. O Senhor me escondeu e eu comecei a buscar mais de Deus, a ter mais intimidade com Deus. E eu lembro que uma das orações que eu fiz, eu falei, Senhor, me apresente os seus amigos. Me apresente pessoas que me aproximem de Ti, que me ajudem na caminhada, que me ajudem a entender o que eu tô passando, o processo que eu tô passando, porque eu não tô entendendo. Lembro que orei, eu já acompanhava a Lorena já há algum tempo na rede social, gostava muito dos conteúdos que ela postava. Um dia eu lembro que eu fui dormir e eu tive um sonho, né? Eu até te contei desse sonho, do nada, porque eu ainda não falava com a Lorena. Nem me conhecia, gente. Não. Nem me conhecia. Não conhecia. Eu tive um sonho com a Lorena, como se eu estivesse indo encontrar com ela, né? Como se eu estivesse viajando. A gente, de avião. Pra tomar um café. E a gente tomava um café junto. Tipo assim, como se a gente fosse muito amiga e tal. E aí eu acordei, contei pra minha irmã, falei, cara, tive um sonho com uma menina da internet e tal, nada a ver, a Nicole Rio. Eu falei assim, cara, que loucura. Né? Tipo, na minha cabeça não fazia sentido, né? Aí eu até pensei, pô, dormir pensando em alguma coisa, sei lá, não fazia sentido. E aí tá, e nesse mesmo dia, a Lorena, ela divulgou no perfil dela, nos stories, né, uma oportunidade pra poder estar ajudando algumas mulheres, né? Uma aplicação, né, que não era ainda, a Mentoria Plenas ainda não existia. Sim. Então foi bem antes, mais de 150 mulheres aplicaram. Eu ia olhar os perfis e me deparei com um texto da Gabriele, né? Sim. Nesse texto ela falava que ela estava escondida em Deus, que o Senhor estava levando ela para um tempo de caverna, etc. E eu fiquei assim muito envolvida, né, com aquele texto. E eu particularmente, né, gosto muito de textos, né, gosto muito de escrever. E eu olhei e falei, nossa, essa menina escreve bem, nossa, eu vi uma vida de Deus nela. E aí salvei o contato dela, ela foi a primeira pessoa que eu procurei na época da aplicação. Mas fala, que eu não vou te interromper, né? Porque a história é longa, gente. Tá, é longa, foi uma né? aplicação que eu Isso fiz, aí. né? Pra semear em algumas mulheres, investir em algumas mulheres e, enfim, foi isso. E aí, né, como eu tava falando, a Lorena tinha colocado essa aplicação pra fazer. Eu Foi no falei mesmo assim, dia que tu sonhou? foi quando eu acordei. Meu Quando eu Deus, acordei, que loucura, gente. Foi no dia que eu acordei, eu falei, gente, não é possível. E aí eu falei assim, vou me inscrever, né, mas pô, a menina tem um monte de seguidores, né, é uma pessoa influente, ela não vai se interessar, né, eu já me diminuindo. Ela não vai se interessar em alguma coisa que eu postar e que eu falar. Mas eu decidi abrir meu coração ali, eu respondi ali da melhor forma que eu achei no momento. Passou um tempo e do nada eu recebi um direct da Lorena falando que tinha gostado de um dos textos que eu tinha escrito. E aí eu falei assim, cara, não é possível. Eu fiquei assim chocada, porque nunca na minha vida ia passar que ela ia me escolher. E foram muitas mulheres. E ali eu já vi Deus já movimentando algumas coisas na minha vida. Ministrou, né, o meu coração, ministrou o coração da Lorena. E a gente começou a conversar, se aproximar. E eu tive a oportunidade de entrar na mentoria. Sim, Né, na verdade, Mentoria Plenas. a Gabi, ela entrou antes da Mentoria Plenas, né? Sim. Na verdade, a conexão que eu tive com ela foi uma conexão muito especial da parte de Deus, assim. E o Senhor estabeleceu algo especial ali, né? Quando ela me falou do sonho, quando ela falou de tudo aquilo que ela estava construindo no Senhor, de que ela escrevia bem, eu precisava desenvolvê-la nessa área, né? Eu precisava investir na vida dela nesse tempo. Enfim, acabou que a Gabi começou a me ajudar. Quando eu lancei a Mentoria Plenas, foi
foi a Gabi que fez os carrosséis da mentoria, eu não tava querendo publicar nada, né, Gabi? Sim, sim. Eu falei pra ela assim, Gabi, me ajuda, tu escreve bem, etc. E a Gabi, Lorena, vamos anunciar ali a mentoria. E eu tava assim tão nervosa de fazer o negócio. Eu tô nervosa de fazer aquilo pela primeira vez, foi em janeiro. Na verdade a gente se conectou antes, né? Mas foi em janeiro que eu lancei minha primeira turma, então eu tava bem aí naquele momento de parir o primeiro filho, né? Desafiador. E a Gabi vinha atrás de mim, vamos fazer os carrosséis, olha, já fiz isso aqui e tal. E ela fez vários carrosséis, e por conta dos carrosséis que a Gabi fez, a gente acabou gerando ali um grupo no WhatsApp que hoje tem mais de 300 mulheres que começaram ali, né? Aqueles carrosséis. Responda se você quer fazer parte. E ela tava ali fazendo aquilo comigo, então foi muito precioso, né? Porque antes de tudo isso que você tá vendo ali acontecer na Mentoria Plenas, a gente já tava construindo isso junto ali, né? Com poucos recursos. Enfim, acabou que deu certo, a gente deixou a primeira turma do Plenas, já estamos na segunda turma e tá uma maravilha. E ela continua sendo ali uma mentorada ali no Plenas, também a pessoa que me ajuda nos carrosséis do perfil. Mas eu quero falar um pouco. Eu quero te perguntar como foi pra gente se conectar e pra finalmente aquele café ali acontecer. Essa parte foi mais doida, gente. Do nada. Porque muitas confirmações. Fui numa conferência. Lembro que em um dado momento ali da conferência, ela falou assim, olha, escreve no papel tudo aquilo que você quer que o Senhor faça na sua vida, mas seja específico. Eu vou ser usada então. Aí eu coloquei o que eu queria, o trabalho, as coisas que eu queria. E um desses pedidos, na verdade, o primeiro que eu escrevi naquela carta foi assim, Senhor, eu quero conhecer Balneário Camboriú ainda esse ano. E assim, só escrevi, né? Eu falei, não tinha ideia e tal do que ia acontecer. Aí orei e tal, ela, agora você ora, entrega pra Deus, tá, passou, cheguei em casa no dia do evento, gente, no dia do evento. Cheguei em casa à noite, aí a Lorena falou assim, Gabi, eu tenho um negócio pra te contar. Eu falei, fala. Aí ela falou assim, cara, você não quer vir passar 25 dias aqui na minha casa, não? Aí eu, quê? Eu fiquei assim, gente, não é possível, cara. Gente, eu juro, eu escrevi de dia, porque o evento foi de dia, quando foi à noite a Lorena me mandou essa mensagem. Eu falei assim, cara... Vou comprar outra passagem. Foi... Calma. Eu fiquei assim, completamente chocada, mas eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe na minha vida. Às vezes a gente faz uma oração, a gente faz um pedido pra Deus e a gente não tem noção de que o Senhor está nos ouvindo, que aquilo ali pode sim se cumprir. Foi de forma inconsciente ali, eu coloquei aquilo ali, claro, eu tive fé, mas eu não imaginava que o Senhor ia me responder aquela oração naquele mesmo dia, sabe? Deus usou a vida da Lorena pra isso. E aí, quando eu passei os 25 dias na casa da Lorena, foi bem intenso. Deus me tratou de muitas vezes, em muitas áreas, né? Isso você pode contar. Porque não foi fácil. Não foi fácil, gente. A Gabi chegou em casa e tomou o café, né? Talvez que eu acho que ela viu lá no sonho que Deus mostrou pra ela. Mas foi um tempo intenso, assim, né? Um tempo de trabalho, mas também um tempo de Deus trabalhar muitas coisas em nós. Porque às vezes a gente está pedindo alguma coisa pra Deus, mas Deus precisa alinhar a nossa identidade para viver aquilo, né? Nosso senso de merecimento. Então, às vezes, ela queria que Deus respondesse algo para ela, mas ela não estava pronta para dizer sim, para não se sabotar nesse processo, né? Então, a gente passou esses 25 dias, conectei ela com outras pessoas. Quando ela voltou de Balneário, ela já voltou praticamente empregada. Conectei ela com uma agência que ela pôde começar a trabalhar, está até hoje trabalhando. Já conseguiu um outro emprego também nessa mesma área. Então, a gente viu assim Deus fazendo algo, né, incrível, né? É sobre Jesus mesmo, né? É sobre literalmente a gente entender o fluxo do Espírito, né? Então, sou uma pessoa muito intuitiva, porque tenho o Espírito Santo na minha vida. Então, eu carrego essa intuição. Então, quando eu fui olhar os perfis, eu orei, eu falei, Senhor, fala comigo, me direciona. E a gente sabe que em muitas ocasiões Deus vai nos conectar, mas ainda assim existe uma escolha que a gente precisa fazer, né? Então, dentro dos relacionamentos com propósito, das alianças que Deus quer que a gente estabeleça, inclusive a aliança de um futuro casamento, Deus vai cruzar caminhos, né? A gente às vezes ora, Deus cruza caminhos, mas a decisão de você honrar aquela aliança, a decisão de você caminhar junto com essa pessoa, né? A Gabi tá aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo agora, a Gabi saiu lá da casa dela, e eu muitas vezes faço isso, tenho mentores também, e que eu me desloco de onde eu estou para estar com eles, para ouvi-los, para receber de Deus. E ela saiu lá do Rio de Janeiro para vir para cá.
Hoje a gente se encontrou na segunda vez, já numa outra perspectiva. Eu quero que nesse tempo aqui que a gente está compartilhando sobre essa conexão, eu quero te trazer alguns princípios importantes. O princípio você viu que quando ela viu a educação, viu lá a oportunidade, o primeiro sentimento que ela veio, talvez pelo desemprego, talvez pela situação que ela estava vivendo, o primeiro sentimento que ela teve foi: ai, cara, ela não vai me escolher, né? Não vai me escolher. Então, muitas vezes é isso que acontece conosco, né? A gente não se acha digno, né? A gente não se acha digno de receber boas oportunidades, a gente não acredita que coisas boas vão acontecer conosco. Isso vale pra tudo, vale pra relacionamento, vale pra emprego, vale uma porção de coisas. Então, só que ali ela disse que viu aquilo acontecendo, mas ao mesmo tempo ela disse: mas eu vou tentar, não me custa nada, né? Vou aplicar. Né? Vou aplicar, vou tentar. E essa questão de você se arriscar, de você ser vulnerável, de receber um não, faz parte dos sims que você vai receber na sua vida. Se você não estiver pronto emocionalmente para receber um não, você nunca vai ter um sim. Entende? E aí ela foi lá, aplicou. Quando ela aplicou, Deus honrou a decisão dela, né? Ela teve um sonho, no outro dia ela honrou aquilo. E no final das contas, eu a escolhi, que eu li o texto dela, que meu coração, né, se inclinou para ela de uma forma bem diferente. E até hoje é assim, né? A gente às vezes não tem tanto uma frequência de estar o tempo todo falando, né? Eu acredito que mentoria, quando você está sadio, quando você está saudável, você não precisa de uma pessoa 24 horas para ser uma babá para você, mas a gente começa a ver os resultados. No passar do tempo, a gente começa a ver Deus fazendo as coisas, né? E eu fiquei muito feliz. Eu falei pra ela: nossa, como eu tô orgulhosa de você, né? Você chegou tão insegura na minha casa, com medo de tudo, se achando indigna de tudo. E hoje você tá aqui, tá 2 clientes, tá ali atuando dentro da área que ela sempre gostou, que é atuar na área de escrita, né? Então, Deus, sabe, vai fazendo as coisas acontecerem, mas tudo tem um começo, e o começo é essa coragem que a gente tem de colocar nossa cara pra bater. Então, às vezes, falta isso, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, pensa que, às vezes, as oportunidades não estão chegando na sua vida, é porque você tem também tido pouca coragem de abraçar, quando aquilo é pequeno, quando aquilo parece que nunca vai acontecer com você, parece que vai acontecer com todo mundo, menos com você. E aí você cria essa ideia na sua cabeça, e aí o que acontece? Realmente nunca vai acontecer. Porque você, em vez de jogar o jogo, você perde de WO. Nem tenta, né? Nem tenta. Quantas vezes... Acho que o pior é o arrependimento de nunca ter tentado, né? Exato, essa é a pior coisa, né? Eu acredito que Deus, eu falo muito para mulheres solteiras, e eu quero deixar esse recado aqui para você que é solteira. E a coisa que eu mais escuto das mulheres é: ah, eu não acredito mais que eu vou casar. Ah, eu não acredito mais que alguém vai olhar para mim. E, gente, eu vou falar uma coisa: se essa for a sua fé, é realmente o que vai acontecer. Talvez você... eu sempre digo, eu não tenho certeza se eu vou me casar, assim, no sentido de que eu vou me interessar pela pessoa, né, que é cruzar o meu caminho. Sim. Mas uma coisa eu sei, né, é que eu não vou ser medrosa. Então eu acredito que a gente precisa ter coragem na vida profissional, na vida sentimental, em todas as áreas da nossa vida, ministerial. Eu tô vivendo uma fase da minha vida agora que, eu saí da minha cidade, fui morar em uma outra cidade, agora saí dessa outra cidade, vou passar 2 meses aqui em São Paulo, pra dar um sprint, assim, no que Deus me chamou pra fazer. E não tá sendo fácil, gente. Não tá sendo fácil. Eu saí com uma mochila, um sonho, e uma caneta e um notebook pra escrever um livro. E só eu sei o quanto tá sendo difícil. Porém, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, né? Vocês gostaram da história da Gabi? Espero que vocês tenham gostado. Gostou, Gabi, de contar a tua história? Amei, amei. Espero que ajude você aí, te dê coragem pra você seguir alguma coisa que o Senhor já te direcionou, já te mostrou e que você ainda não conseguiu ter. Eu falei uma coisa pra Gabi, eu vou falar pra vocês agora. Que o texto que me captou, né, foi um texto que ela disse que ela estava escondida, né? Que ninguém a via e etc, etc. E eu comecei no direct falando com ela, falei: senhora, eu quero dizer que Jesus te achou, viu? Você não tá tão escondida como você pensa que você tá. Então, às vezes a gente tá escondida, mas quando Deus quer, Ele vai lá e escolhe justamente você e te tira de trás das malhadas. É contigo que eu vou trabalhar. É verdade. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Foi um prazer. Deus abençoe. Tchau, tchau.